Um professor usou um retroprojetor em uma sala de aula, deixando-a a 1,80 m da tela. Quando ele mostrou um texto, uma tela foi projetada com 5 centímetros de altura. Quando foi para outra sala, ao projetar o mesmo texto, a mesma letra ficou com 6 centímetros de altura. A que distância da tela estava o retroprojetor nessa outra sala? Então, gente, a gente precisa relacionar a distância com a altura do texto, né? Ficou bem claro isso na aula passada, em que a gente precisa fazer. Então, acompanhe comigo aqui no nosso... Tá ruim, né? A imagem. Melhorou agora? Melhorou agora a imagem? Beleza. Então vamos lá. É isso aqui que a gente vai traçar. Eu tenho aqui um retroprojetor. Então a gente está na frente C, capítulo 2. Na página 116, questão 5. A gente tem uma distância de 1,80 m e projetou uma letra de tamanho 5 centímetros e uma outra distância na outra sala de X e projetou uma letra de 6 centímetros. Então, como a projeção do texto é semelhante, por quê? Porque o aparelho projetor é o mesmo, o que eu posso fazer? Eu faço 5 está para 1,80. Posso colocar 180 em centímetros também, ó, 180. Assim como x está para 6. Desculpa, contrário. 6 está para x, onde x é a distância, certo? Então, faço a multiplicação cruzada, vai ficar 5x é igual a 6 vezes 180. X vai ser igual a 6 vezes 180 dividido por 5. Se eu dividir 180 por 5, vai dar 36. 36 vezes 6. 36 vezes 6 dá quanto aí? Dá 72. 216. 216. Então, essa aqui é a distância em centímetros do projetor, ou seja, 2 metros e 16 centímetros. Essa é a distância. Gente, só um momentinho aqui, rapidinho. Então, vamos para a dúvida aí. De Sofia, que agora eu tenho que voltar no chat de novo, porque ficaram mandando presença no chat, né? Vamos deixar o chat só para presença, ou só para dúvidas. Página 118, questão 13, gente. Então, a gente vem aqui, vira a página, acho bom, todo mundo está acompanhando aí. Só lembrando vocês que eu vou avaliar o caderno de exercícios quando a gente voltar, tá bom? Então é muito importante esse exercício que eu estou passando aí, porque tudo vai ser considerado. Principalmente esse exercício que eu faço em aula. Olha só, considere um trapézio ABCD com
AB paralela a CD, e ele fala IM e N, respectivamente, os pontos médios dos segmentos AD e BC. Então, você tem ABCD, vou colocar aqui questão 13. Página 118, questão 13. Então, vamos colocar que você tem dois lados paralelos em trapézio, AB e CD. Fiz um trapézio fictício. Vamos fazer aqui os lados AC. Na verdade, aqui é o C e aqui é o D, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O lado AD e o lado AP, você tem aqui um ponto médio. O que é o ponto médio? Metade. Esse ponto médio, ele vai interceptar aqui. Então, a gente tem que MN, M é o ponto médio desse lado aqui e N é o ponto médio desse lado aqui. Então, o que ele fala? Eu já desenhei o problema. Ele fala o quê? Sendo o ponto P o ponto em que o segmento MN corta a diagonal AC, então vamos fazer uma diagonal aqui, AC. Esse ponto P aqui é o ponto em que corta essa reta. Que relação existe entre as medidas dos segmentos CD e MP? Então, ele está querendo fazer CD e MP. Ele está querendo relacionar essas medidas aqui. Olha só, gente. É muito importante porque a gente está se tratando de ponto médio. Então, a gente pode pegar aqui, ó. Se esse cara é o ponto médio desse lado e esse cara é o ponto médio desse lado, então, esse ponto aqui é o ponto médio dessa base aqui com essa base aqui. Ou seja, se eu quisesse calcular o valor de MN, eu poderia pegar o lado AB, somar com o lado CD e dividir por 2, porque é o que a gente chama de base média do trapézio. Média do trapézio. Então, a relação que a gente tem entre esses dois segmentos é que nesse ponto aqui de interseção, esse segmento aqui, ele vai ser metade do segmento CD. Então, ó, por quê? Porque essa reta é paralela a essa, que é paralela a essa. Como esse ponto é metade, ou seja, como isso aqui tem metade de tudo isso aqui, então esse segmento aqui vai ter metade de todo esse segmento aqui. Certo? Então, posso falar que MP vai ser CD dividido por 2. Pergunta: que relação existe entre os segmentos AB e PN? AB e PN. Ou seja, ele está querendo saber que relação existe entre isso e isso. Se eu pegar a mesma notação, isso aqui é o ponto médio, então esse triângulo aqui, ó, é semelhante com esse triângulo aqui. Tá vendo? Esse triângulo grande é semelhante com esse triângulo pequeno. Então, eu posso falar que NP vai ser metade de AB. Por isso que eu falo que MN vai ser metade da soma dos dois, ó, porque se eu somar AB mais CD, vai ser metade. Que relação existe entre as medidas dos segmentos AB e CD e MN? Então, a relação é essa aqui. Essa aqui, ó,
Então, eu respondi a D, a letra C, antes de responder as outras duas. Essa aqui é a resposta da letra A, essa aqui é a resposta da letra B, e essa é a resposta da letra C. Ficou claro isso, Fia? Página 117, questão 11. É isso aí, galera. Tô gostando de ver o pessoal participando e fazendo exercício, tá bom? Olha só, na questão 11. A questão fala assim. Um avião deveria sair da cidade A para a cidade B, distantes de 1.200 quilômetros. Então, ele deveria sair daqui e ir para essa cidade B, e toda essa distância aqui são 1.200 quilômetros. Aí ele continua falando na questão. Porém, deixa eu colocar a questão aqui, que eu acho que vai ficar melhor para visualizar para quem for assistir depois. Questão 11 que a gente está fazendo agora, essa questão aqui. Ó. Então, para quem está assistindo depois dessa aula, dá uma pausa, tenta fazer a questão e depois a gente volta com a resolução. Então, ele fala o quê? Porém, um forte vento lateral desviou o voo para a direita, como mostra na figura, fazendo a aeronave seguir para o ponto F. O piloto poderia ter corrigido a rota, mas ele deveria ter sobrevoado até uma cidade D, que fica a 500 quilômetros de A. Então, a gente já sabe que aqui ó, são 500 quilômetros. A D são 500 quilômetros. Então, ele já me deu algumas informações importantes. Mas, nesse momento, ele estava no ponto E, distante 37 quilômetros de D. Se ele só percebeu o erro quando estava no ponto F, virou o avião, percorreu o segmento FB, pousando em segurança, qual a distância entre B e F? Olha só, galera. A mesma relação que a gente vai utilizar nos outros exemplos. Vou deixar só o desenho aqui para a gente facilitar aqui. Então, para quem está acompanhando aí, ó, página 117, tá bom? Página 117, estamos na questão 11. Então, página 117, questão 11. Vou fazer o esboço do desenho aqui. Vamos colocar aqui. Aqui você tem um ângulo de 82. Aqui você também tem um ângulo de 82. Ele me deu no exercício que essa distância aqui era 500. Essa distância aqui era 37. Essa distância toda aqui, ó, desse ponto até esse, que eu vou chamar do ponto A, né? Até o ponto B. Vou colocar aqui D, E, F. Essa distância toda aqui era 1.200. Então, eu posso montar a seguinte relação. Ó. Eu quero saber essa distância BF. Então, eu posso falar que 1.200, que é todo esse aqui, está para este 500, assim como ó, o maior está para o menor, assim como o maior, que eu vou chamar de BF, está para 37. Ficou claro a montagem do exercício aí? Então, olha só, posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. E a gente vai fazer ó, 12 sobre 5 vai ser igual BF, eu vou chamar de x, sobre 37. Então, x vai ficar 12 vezes 37 dividido por
5, x vai ficar... Alguém faz essa conta para mim, rapidinho? 12 vezes 37 dá... A gente não tá vendo não, a folha, não. 12 vezes 37, 10 vezes 37 dá 370, vamos fazer essa conta. 37 vezes 12. 12 vezes 37, 14, 1, 6, 7, 37. 444, Juan. Isso. Então vamos lá, Jurei 444 também um susto. dividido por 5 vai ficar quanto? Dividido por 5 eu posso fazer assim, ó. Multiplicar por 2 e dividir por 10. Aqui, ó, 2 não dá Ô, 5. Juan, a gente não tá vendo a folha, não. A folha tá fora do enquadramento. Aí, Então, ó, valeu. Então, ó, Dá 88,8. dá 88,8. Porque aqui, ó, 444 vezes 2 dá 888, dividido por 10, 88,8, o quê? Quilômetros. Então, essa é a nossa distância. Todo mundo acompanhou aí? Distância de BF. Teve outra dúvida que falaram aqui. Nove dá 117. Gente, teve alguém que falou que não entendeu direito. Ah, foi... Não entendeu direito qual questão? Essa aqui ou a passada? Fala para mim. Pode abrir o microfone e falar. Sim. Ah, tá. Então vamos lá. Na passada, eu fiz desenhei o trapézio, ó, e eu vi que esse ponto aqui era ponto médio, certo? Ele queria relacionar esse aqui com esse cara aqui. Como é que eu posso relacionar esse com esse cara? Tá vendo que formou um triângulo aqui, ó? E se esse cara é metade, então esse aqui é o dobro. É isso que eu fiz, ó. Então, MP vai ser metade desse aqui. Porque olha esse triângulo aqui. MP vai ser metade de CD. Mesma coisa para esse outro triângulo aqui de cima, ó. NP vai ser metade de AB. A NP vai ser metade de AB. Por quê? Por conta do triângulo. MN, né, a soma desse com esse. Então, a soma desse com esse é AB dividido por 2 mais CD dividido por 2. Olha aqui. Então, ó, eu utilizei critérios de semelhança. Entendi? Vamos para a questão 9. Olha só. Lucas perguntou se tem alguma lista de exercício atual, gente. Alguém pode responder para ele, para mim? Tem alguma lista atual? Eu passei lista de exercício atual. Olha só. Eu sugeri alguns exercícios do livro, que inclusive são um deles eu resolvi aqui, que era a questão 11. Né? Mas eu não passei nenhuma lista atual. Eu só estou falando só para vocês estudarem de acordo com a demanda. Tá bom? Meu único intuito aqui é que a gente estude, mas não tem nenhuma lista para entregar lá no meu Bernoulli, não. Ainda não. Só faz os exercícios que depois vai surgir a demanda. Vai aparecer lá o formulário, então quem tiver feito os exercícios durante a aula já vai estar com os exercícios prontos. Olha só, questão 9. A figura mostra um triângulo ABC retângulo em A. Use sua régua para marcar o ponto M em AB, um ponto N em BC e um ponto P em AC, de modo que AM, NP seja um quadrado. Observe que o lado AB mede 9 e que o lado AC mede 4. Use esse fato para determinar a medida do lado
desse quadrado em centímetros. Então, olha só, gente. Com precisão de 2 casas após a vírgula. Então, o que a gente precisa fazer? Observar bem essa figura aí. Utilizar a régua e montar um quadrado. Ele falou que o lado A até B mede 9 centímetros. E falou que o lado AC mede 4 centímetros. Como a malha já está quadriculada aí, eu vou utilizar a própria tela aqui para projetar. Vocês estão vendo que se vocês pegarem o livro de vocês aí, ele vai ter umas linhazinhas menores e umas linhazinhas maiores. Ele quer saber a medida do lado do quadrado. Então, você vai fazer uma medida. Vai medindo aí no seu livro para ver qual vai ser a medida do lado desse quadrado. Por exemplo, dá para perceber, se você pegar, fazer de vermelho aqui, ó. Se você pegar mais ou menos nesse ponto aqui, que tem uma linha, e nesse ponto aqui, ó, você vai formar um quadrado. O livro pede para você ir com a régua aí e medir o lado desse quadrado, né? Então, é o que a gente vai fazer aí. Tem gente Ô, com... Juan, a tela tá verde. A tela tá verde, gente? Desculpa. Acho que é a internet. Meu agora tá melhor. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Rapidinho. Então, O meu também, não tá tampando. voltou. Olha só. Então, se eu fizer um quadrado, vai dar aqui, ó. Mais ou menos. Aqui e aqui. Seguindo as linhas menos aqui. Um pouquinho à frente. Ele pede para dar a precisão com 2 casas decimais. Então é isso que a gente vai fazer. Olhar a partir daqui, ó. Quantos centímetros tem? Ele tem mais ou menos 2,5, 2,6, né? Então, na metade entre os 5 e os 6 aqui. Então, vamos colocar que seriam 2,65 centímetros. Então, teria que ter os 2,65 centímetros aqui também. Posicionando a régua. Ai, caralho. 2,65 centímetros também. Então, essa seria a unidade de medida mais próxima que a gente achou utilizando essa régua com o desenho do livro. Teve gente que deixou o microfone ligado aí e tá xingando aí. Gente, eu acho que deu nosso tempo de aula. Deu para entender essa questão 9? O que teria que fazer? Quem foi que pediu essa questão 9? Foi a... Ô, Juan, Oi, foi mal aí, velho. Não vi que meu microfone tava ligado, não. tranquilo. Olha só, gente. Eu não tô vendo o chat aqui porque mandaram. Mas olha só. A questão consistia em fazer o quê? Em calcular a medida desse quadrado aqui utilizando a régua. Tá bom? Era isso a questão. Ele falou que esse lado media 4 centímetros. Esse outro lado aqui mede 9.
e tá vendo que as medidas são um pouquinho maiores que 4 e que 9, segundo essa régua minha, não sei se essa régua minha tá certa também. Então, fica aí o que eu recomendo para vocês. Façam exercícios aí até nossa aula de terça-feira, para a gente tirar dúvidas, tá bom? Desse mesmo capítulo, lembrando que é o capítulo que vai cair nosso simulado lá na frente, tá bom? Então, um beijo para vocês e bom final de semana.